Mas é muito bom, cara. Eu fiquei 8 anos. O Kaizen, quando eu entrei, o Kaizen Você é já de não Juiz de tava. Fora, não é isso? Juiz de Fora. É isso, eu lembrava que era uma coisa assim. Eu vim pro sul de Minas em 2010. Certinho? Em 2010 fui secretário de governo em campanha. Depois o Cláudio que me legal. trouxe pra cá. Legal. Vamos lá? Começamos, Marcão? Fala, chefia! Hoje estou aqui com essa figura, com esse cordiano ilustre, Felipe Chimenez. Vai estar lançando um livro, nós vamos estar falando sobre o livro. Então, fique aí conosco. Felipe, prazer ter você aqui conosco. Mais um Fala Chefia. E hoje vai ser diferente, nós não vamos pautar nenhuma questão. Nós vamos falar do seu livro, vamos falar um pouco da sua trajetória, das suas conquistas, que isso é uma referência para o tricordiano, isso é exemplo para a gente seguir. Então, Felipe, tá com a palavra. Ah, fala chefia, né? Que prazer estar aqui, Vinícius. Obrigado por ter me recebido na Casa do Povo Tricordiano, né? Aqui na Câmara Municipal. Daqui a pouco a gente vai estar lançando o meu livro. É um orgulho muito grande para mim poder estar lançando um livro aqui em Três Corações. Eu já lancei semana passada no Rio de Janeiro. Vou lançar no dia 7 de dezembro em Belo Horizonte. Mas eu não podia deixar de estar aqui na minha terra, né? Na minha origem. Eles dizem que um homem precisa ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro. Então eu plantei árvores aqui do lado, no Parque Municipal Dondinho, quando eu era secretário municipal de esportes na cidade. Tenho uma filha que nasceu aqui em Três Corações e estou lançando um livro aqui em Três Corações. Obrigado por me receber. O prazer é todo meu. Mandar um abraço pro seu irmão, Kaiser. Kaiser que intermediou sua presença aqui conosco, um grande amigo meu. Inclusive, Beijo. se você me chamar de Kaiser, tá tudo certo, porque é sério. Você já me chamou umas 2 vezes? Felipe, fala pra mim, o que te inspirou para você estar escrevendo esse livro? O que foi a sua inspiração? O que te motivou a estar entrando... Porque você já é um gestor esportivo de referência, você é um empresário, você já está com uma vida muito consolidada dos seus objetivos, talvez iniciais, lá em 1984, quando você seguiu o seu destino para criar a sua história. O que te inspirou a escrever esse livro? Ô, Vinícius, eu acho o seguinte, 2 coisas me inspiraram. Eu me formei em Educação Física em uma Universidade Federal. E quando eu me formei na Universidade Federal, eu nunca tive essas questões de envolvimento político. Você sabe muito bem, meu irmão tem isso na veia dele, né? Eu nunca tive isso muito na minha veia. Não a política pública, vamos dizer assim. Mas eu sempre trouxe uma frase, quando eu me formei, que era dividir o que eu sei para multiplicar o que eu conheço. Que era uma maneira de eu devolver para a comunidade a possibilidade que a comunidade me deu de estudar com dinheiro público. Eu faço isso há muitos anos, eu tenho hoje 32 anos de formado em Educação Física. Então essa era uma coisa importante. E como eu comecei a fazer Educação Física na década de 80, eu tive uma dificuldade imensa em buscar literatura na minha área, em entender o que era gestão esportiva, estudar cases. Então, inclusive, o subtítulo do meu livro é Histórias de um Menino de Três Corações que Aprendeu Fazendo. Então eu tive que dar cabeçada, porque eu não tinha referência para isso. Então acho que a ideia do livro, ela vem dessa minha vontade de dividir as coisas que eu sei para multiplicar aquilo que eu conheço e de poder servir como referência de pessoas que são apaixonadas pelo esporte, que elas possam, através das minhas experiências, se inspirar para as delas. Através dos meus tropeços, que elas não tenham os mesmos erros que eu. E através das minhas vitórias, que elas possam se motivar a ter as delas. Então acho que foi por aí que nasceu essa ideia. Felipe, conta pra mim, você falou que teve várias cabeçadas, vários tropeços durante esse caminho por falta de teoria, por falta de uma literatura que você poderia estar tendo mais condições de ter exemplos antes da sua trajetória. Qual que foi a principal cabeçada que você aprendeu mais? Putz, cara, foram tantas. Depende da hora, né, cara? Depende do momento. Muitas e muitas cabeçadas, sabe? Alguma marcante? É difícil, uma coisa que é legal, até quem lê o livro vai gostar, porque no meu livro eu apresento o meu descurrículo. Já tinha ouvido falar? Não. Então, meu descurrículo, onde eu conto 6 derrotas ao longo da minha vida profissional. Eu vou separar uma, até para que as pessoas fiquem bastante curiosas, que elas vão entender exatamente o que é isso. Por exemplo, eu tive uma conversa minha, transmitida ao vivo, pela ESPN, quando eu estava dando um xingamento, uma chegada dura
no elenco do Flamengo de No futebol. vestiário. Você imagina o que é isso? Eu lembro dessa história. Então, essa é uma história que eu conto aqui exatamente como aconteceu. Essa foi uma cabeçada, por exemplo, duríssima que eu dei, que eu não sabia que a repórter, até por uma falta de ética, jogou um microfone por cima da parede e acabou captando o meu áudio com o meu grupo de liderados. Você certamente tem brigas com a sua esposa, com seus filhos, dentro de casa. A gente ali, como equipe, acontece isso. Mas isso acabou vazando. Mas tem muitas outras, viu, Vinícius? Quem lê vai saber muitas. Pessoal, daqui a pouquinho nós vamos estar subindo lá pro Bangalô do meu amigo Alfredo. Alfredo, um abraço. Lá no Jardim América, a partir das 7. Sai acabando aqui, nós já vamos estar subindo para poder estar fazendo o lançamento do livro do nosso amigo Felipe Ximenes. Está aberto ao público, está liberado, né, Felipe? Aberto, entrada gratuita. Entrada gratuita. Então, quem tiver interesse, amante do esporte, amante do tricodiano, que é uma referência, nós precisamos valorizar aquilo que a gente tem de melhor. Está aqui na minha frente. Algo que a gente tem de muito bom em Três Corações. Felipe, dando sequência, vamos falar um pouco da sua trajetória agora. Você falou para mim aqui, antes da gente iniciar, que você optou por sair de Três Corações em 1984. Fala a verdade. E a referência que eu tinha de você é no início dos anos 2000, a questão do vôlei, que aqui foi referência, inclusive o vôlei do meu Vasco, saudoso Eurico Miranda, com as dificuldades que tinha, mas era um amante do Vasco, inquestionável, que eu tive o prazer de conhecer. Conta pra mim, de 84 até, talvez, não sei se foi o primeiro trabalho de sucesso, a primeira questão que você realmente explodiu pro cenário nacional, conta pra mim essa trajetória até o vôlei aqui em Três Corações, pra depois a gente tá legal. Você vê como é que tem tempo, né, Vinícius? Eu saí, como quase todos os jovens que gostam e são apaixonados por futebol, saí para tentar ser jogador de futebol no Atlético Mineiro. Eu fui observado aqui por, na época, um cônsul, tinha os cônsuls do Atlético Mineiro, que me deu uma carta, me viu jogando, e eu fui fazer um teste lá no Atlético Mineiro e fui aprovado neste teste para jogar no Atlético. Aí saiu o meu sonho de tentar me tornar jogador de futebol. Mas rapidamente eu entendi, principalmente naquela época, né, Vinícius? A gente está falando isso de 38 anos atrás. Naquela época era completamente diferente o futebol. Eu acabei, uma exigência do meu pai era continuar a estudar. Com o passar do tempo eu vi que era difícil eu conciliar esse processo. Eu acabei jogando futebol de salão na época, eu fui federado pela DD, abandonei o sonho do futebol de campo, mas joguei muito futebol de campo, quase que sendo profissional, vamos dizer assim, né? Me graduei em Educação Física lá em Belo Horizonte, trabalhei no Minas Tênis Clube, saudoso Fiat Minas, eu fui auxiliar técnico da equipe principal do voleibol masculino, da equipe do vôlei, e depois quando o Fausto Ximenes, que é meu tio, ganhou a eleição para prefeito aqui, ele me convidou para ser secretário municipal de esportes. Então eu assumi a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer, Turismo e Cultura, né? E aí a gente tinha um ginásio, na época era o ginásio aí do Paranaíba Vilela, né? Era o Vilelão, estava muito degradado aquele ginásio, e acabei tendo uma ideia de criar uma estrutura de voleibol, dada a experiência que eu já tinha no voleibol, estou resumindo a história, e montar uma equipe e tentar disputar a Superliga. É importante lembrar que eu nunca peguei nenhum centavo de dinheiro público, né? Apesar de eu ser secretário na época, eu tinha uma associação privada, a prefeitura simplesmente cedia o ginásio para que a gente pudesse treinar, e sem nenhuma falsa modéstia, Vinícius, nesses 4 anos, só para você ter uma ideia, nós disputamos 4 Superligas aqui em Três Corações. Nós produzimos atletas como William, que até hoje joga, Dante, moraram aqui em Três Corações, Giovanni, Marcelinho, Max, Carlão, Oliver. A gente chegou a ter mais de 350 atletas aqui em Três Corações, e o último patrocinador, a gente teve vários patrocinadores, a gente começou com a Trek Tour, depois a Unicor, Telemix Celular, Ourovida, e depois a gente acabou tendo o Vasco da Gama como grande patrocinador nosso. Mas aí na época o prefeito perdeu a eleição, né? A gente estava com a equipe aqui em Três Corações, o prefeito que assumiu a gestão da prefeitura, o primeiro ato que ele teve foi trancar o ginásio e nos proibir de jogar a Superliga aqui em Três Corações. Isso acabou fazendo com que a gente perdesse um pouco de força, terminamos de disputar essa Superliga,
com o Vasco, e depois eu voltei para trabalhar no Vasco, onde eu morei lá 3 anos embaixo da arquibancada de São Januário. É muita história, viu? E está aqui também. Nessa época, Felipe, foi uma época onde o Vasco investia muito nos esportes olímpicos. Sim. O Vasco, se não me engano, nas Olimpíadas de 2000, mandou a maior delegação de um clube para as Olimpíadas. Eu vivia Vasco naquela época, então eu acompanhava jogo a jogo, tinha o feminino também, tinha o basquete, o Vasco tinha várias modalidades que representavam muito bem o seu torcedor. Você era um torcedor, então eu vou te falar, eu assumi depois da questão do voleibol aqui, eu assumi a superintendência de esportes olímpicos do Vasco. Eu morei dentro de São Januário. Vou te contar uma coisa que também está aqui no livro, inclusive tem foto minha. Não fica dando muito spoiler não, ô Felipe. Tem muita coisa, eu já fui mais de Caizena. Eu fundei o Colégio Vasco da Gama. Aquele colégio que era... Fui eu que fundei, dentro de São Januário. Quando eu estive lá com o Eurico, sim, o colégio era... Como que eu vou te falar? Perdi o termo aqui. Mas a menina dos olhos, sim, da presidência do Vasco. Sim. Que bacana saber. Tem muito orgulho disso. Esse projeto pelo Vasco e hoje continua até hoje. Concebi há 20 anos atrás. Concebi, pegamos todas as licenças na Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro e bati muito na porta de conselheiro do Vasco para pedir lápis, caderno e caneta para que a gente pudesse deixar os atletas do Vasco estudarem. Tenho muito orgulho disso. Felipe, excelente. Acho que assim, é um marco aquela questão do vôlei em Três Corações. Sim. É um marco. Sim. Eu acho que quando eu assumo a Secretaria de Esporte em 2017, sim, várias pessoas vêm me sugerir da gente montar, retomar o Vasco, um vôlei, um futsal, alguma equipe de alto rendimento. Sim. Na gestão do Dr. Cláudio, ele chegou a montar o vôlei para disputar Série C e Série B. Disputou a Superliga B ou a Superliga C, né? Só que os preços hoje, os valores hoje, fugiam do orçamento da prefeitura. Ao contrário da sua questão lá atrás, o seu era recurso privado. O nosso seria uma boa parte com recurso público. E a gente não tinha perna para alavancar. O que é que nós fizemos? Parceria com Minas. Com a parceria com Minas, nós conseguimos trazer o Falcão no futsal, enchemos o ginásio. Há muito tempo o ginásio não ficava cheio em 2017. Trouxemos o Minas de futsal com o jogo do Magos, Minas e Corinthians. Enfim, o futsal foi resolvido. Chegou em 2018, nós precisávamos avançar mais. Trouxemos o vôlei, onde o Campeonato Mineiro daquele ano, a fase de grupo, foi disputada aqui, os jogos que o Minas disputava em casa. Você até teve presente no jogo contra o Cruzeiro. Sim. E aí o caminho para o final era trazer o basquete também. Só que aí acabou tendo pandemia e a gente não conseguiu fazer a parceria com o basquete. E é o que você fala, né? Acabou a pandemia, final de 2021, e os gestores que lá estavam encerrou esse projeto. Com Minas precisando de uma outra quadra para jogar. É uma pena, a gente lamenta, igual essa não continuidade do serviço público é muito ruim, que a cidade acaba perdendo. Mas vamos dar sequência. Após o vôlei, você foi para nós, você foi para Juiz de Fora, virou superintendente do... Para o Rio, não para Juiz de Fora. Juiz de Fora é minha cidade. Você perdoa, Felipe. Hoje a minha cabeça está um pouco tranquilo. Aérea. Você foi para o Rio de Janeiro, foi superintendente dos esportes olímpicos do Vasco, criou o colégio. E aí, quando que você engrena para trabalhar na parte de futebol? Onde você vira a chave? Foi uma transição bem suave, Vinícius, pelo seguinte. Primeiro que eu comecei a trabalhar no futebol, na educação física, né? Eu comecei como preparador físico do Valério Doce de Itabira, lá nos idos de 1986, 87. Então, o que eu falo, o esporte brasileiro, ele forma profissionais. Eu tenho muito orgulho de ser um profissional de educação física, né? Uma licenciatura e bacharelado, né? E sempre fui um apaixonado pelo esporte. Quando eu estava lá em São Januário, o Vasco retomou não, na verdade, o Vasco ele passou a administrar o antigo Flabarra, que era um centro de treinamento do Flamengo, e passou a se chamar Vasco Barra. E aí eu saí de São Januário e fui passar a ser o administrador do Vasco Barra, o centro de treinamento do Vasco. E aí foi o meu retorno ao futebol. E a partir dali eu não larguei mais o futebol. E de lá para cá são mais de 15 clubes que eu já passei em 9 estados.